E aí, gente? Feliz ano novo! Eu nunca sei reagir a essas coisas meio que esotéricas de feliz ano novo, esse é o mês de signo tal, feliz aniversário. Enfim, gente, me perdoe porque eu não consigo ser muito empática, tá? Mas enfim, e aí? Como é que foi o mês de outubro de vocês, né? Que para boa parte das pessoas foi bem tenso. Ares foi bravo, assim. Mas Escorpião eu acredito que tenha sido também, principalmente em relação a algumas transformações. Então, assim, vou abrir o jogo de vocês. Eu vou tentar fazer esse vídeo, áudio, enfim, um pouquinho maior, porque algumas pessoas vieram me procurar pedindo que eu fizesse um pouquinho maior. Então, eu vou tentar isso. E é isso. Tô abrindo aqui algumas cartas, tá? Bom, já tem algumas questões de conflito que aconteceram, alguns traumas, corações feridos, situações aqui onde vocês sentiram que a confiança de vocês foi traída, onde vocês possivelmente. Pode ser que não tenha acontecido ainda, que ainda venha acontecer durante esse mês, mas algumas pessoas não tenham entendido necessariamente as intenções de vocês e vocês tenham saído como os errados da história sobre alguma coisa. Para algumas situações também, pode ser que alguns de vocês tenham decidido que a vida anda para frente. Então, pessoas que vieram procurar vocês, pessoas que vão procurar vocês ainda, afinal de contas, estamos em Mercúrio retrógrado, né, gente? Em Escorpião. Então, assim, muita possibilidade de muita gente do passado retornar com uma lábia, tentando dizer que as coisas mudaram, que são novas pessoas, que são pessoas transformadas e tal. Só que assim, vocês não acreditam nisso, tá? E aí, por vocês não acreditarem nisso, vocês são muito cortantes e falam, cara, o que vale agora é minha verdade. Ainda que alguém possa estar transformado e tal, é como se vocês não dessem espaço para isso. E essas pessoas, ou pelo menos uma delas, acabe se sentindo injustiçada. Sinta que vocês realmente estão sendo insensíveis. Enfim, vocês não querem saber sobre o sentimento dos outros, mas para vocês meio que tanto faz, tá? Beleza. E aí o que acontece? Algumas mensagens são trocadas, pode ser que vocês estejam querendo stalkear, ou seja, ver as possibilidades que vocês têm sobre aquilo que vocês vão se esforçar, tá? Então, assim, novas oportunidades podem aparecer para vocês, principalmente pessoas que vocês venham a conversar em redes sociais, ou vocês tenham mais esse tipo de conversa. E aí, assim, não é só uma pessoa, pode ser a partir de três, digamos assim, né? Mas não é uma regra. E aí vocês vão começar a ver qual dessas pessoas que realmente vale a pena se esforçar e qual delas que, a princípio, não é que só seria uma luz no fim do túnel, mas, tipo assim, como alguns de vocês preferiram se fechar durante um período, vocês não vão querer pouca bosta, né? Vocês não vão querer qualquer pessoa para poder se dedicar. Então vocês vão querer alguém que realmente vale a pena. Beleza. E pode ser que alguns de vocês percebam assim, cara, eu não vou tomar nenhuma atitude. Eu vou esperar um tempo, porque eu quero ver como algumas coisas vão se desenrolar. Eu prefiro ficar aqui na minha, curtindo os meus sentimentos, me esclarecendo mais sobre autoconhecimento, me valorizando mais, cuidando da minha beleza, enfim, coisas nesse sentido, tá? Que tá extremamente positivo o jogo de vocês aqui. Existe sim uma certa insegurança e pode ser que aconteça o seguinte: apareça algo novo para vocês, que a princípio vocês estavam esperando por isso, tá? Aqui eu falo muito em questão de relacionamento, mas pode ser trabalho também. E aí, por conta dessa oportunidade aparecer, vocês emocionalmente sabem que querem aquilo. Porém, na hora de passar isso para atitude, é como se vocês não estivessem se sentindo fortes o suficiente, entendeu? Então, a gente começa a medir ações, a gente começa a
É engraçado, aqui eu vejo realmente uma questão positiva. Vocês conseguem se trabalhar, vocês conseguem se fortalecer, principalmente em relação a tomar a frente, e vocês conseguem essa oportunidade. Aqui eu vejo até mais em questão de trabalho. Uma coisa que parecia muito difícil, e aí vocês têm uma oportunidade aqui de conseguir fazer isso acontecer. Só que existe uma insegurança. Talvez vocês ainda não estejam se sentindo na capacidade de liderar alguma coisa, de vocês ganharem essa oportunidade definitivamente. Tipo, vocês conseguem ver que dá, mas quanto a vocês mesmos, existe aqui uma insegurança. Vocês querem, vocês gostam disso, mas realmente a atitude aqui é o que está faltando um pouco. E pode ser também que vocês acabem querendo contar com a ajuda de algumas pessoas, tá? Aqui também pode ser questão de aconselhamento, vocês peçam aconselhamento e tudo mais. Pode ser que para alguns de vocês recebam conselhos do tipo: você tem que se isolar um pouco e pensar naquilo que você realmente quer para sua vida, ou de repente vocês recebam até conselhos que vocês fiquem até mais confusos sobre isso. Entende? Então, aquilo que vocês achavam que estava muito certo, o seu sentimento estava muito certo sobre determinada coisa, parece que isso começa a se colocar em dúvida. E aí vocês começam a ficar confusos, não sabem como agir, querem, sei lá, alguns de vocês, quando percebem que as pessoas estão trazendo essa confusão, vocês preferem se afastar. E eu acho até próspero isso, porque faz vocês colocarem um pouco mais os pés no chão. Essa questão dessa confusão, ela aparece bem mais lá pro final do mês, tá? O início do mês, as coisas estão um pouco mais na mão de vocês, em questão de decisões, assim. Praticamente na primeira semana eu vejo muitas coisas acontecendo e algumas pessoas possivelmente pedindo que vocês tomem decisões. Tipo, olha, vamos ver que definição aí você vai querer tomar. Eu estou abrindo aqui mais algumas cartas porque eu quero entender melhor essa situação. Mas aqui definitivamente tem alguma questão voltada a relacionamento amoroso, tá? Realmente pode ter essa dúvida sobre vocês estarem escolhendo o melhor parceiro ou então escolhendo a melhor forma de chegar no parceiro para que vocês efetuem de fato um relacionamento amoroso. Existe também um pouco de reatividade aqui, porque como vocês vão encontrar certas dificuldades, assim, também existe uma possibilidade de vocês encontrarem uma pessoa que seja maravilhosa, tipo, maravilhosa mesmo. Uma pessoa que, porra, parece ser destinada para vocês e vocês estão muito satisfeitos com isso. Só que existe algum tipo de problema, ou enfim, algum tipo de questão que faz com que vocês não consigam ter tanto poder de ação. Quais podem ser esses tipos de questão ou problema? A pessoa está longe, mora longe, pode ser que ela ainda prefira ficar um pouco na defensiva, ou vocês mesmos estejam um pouco na defensiva. Pode ser que vocês já tinham optado em viver uma vida solteira, e aí aparece essa pessoa, e aí vocês ficam, cara, e agora? O que eu faço? Porque pra mim, eu tinha optado por estar solteiro. E aí apareceu essa pessoa que parece feita para vocês. Ou então essa pessoa esteja nessa situação. E aí vocês podem acabar meio que pisando em ovos em relação a ela e até algumas vezes optando por momentos de solidão, de afastamento, para poder pensar um pouco melhor sobre a situação. Existe uma insegurança aqui muito grande voltado a relacionamentos amorosos, porque realmente, assim, tem uma ligação, tá? Eu não vou falar que é ligação kármica, não tem nada disso, assim. Tem sobre isso aqui também, mas não é para todo mundo. Tem uma situação aqui de um relacionamento que é bastante positivo para vocês, que pode trazer muita vitalidade, que é aquilo que vocês de fato esperaram durante muito tempo. Só que existe um excesso de dúvidas e um excesso de não saber direito o que fazer. Assim, para as emoções de vocês não saírem do lugar, tá? E aí, se vocês verem que a coisa tá muito difícil, pode ser que vocês acabem
ficando reativos, entendeu? Então, assim, reativo do nada mesmo. Não teve qualquer tipo de situação para isso, mas sei lá, vocês estão falando com uma pessoa, você vê que a pessoa tá meio estranha, tá meio esquisita, assim, alguma coisa nesse sentido, ou então vocês estão vendo que para onde vocês estão querendo caminhar em relação ao relacionamento não tá indo muito pro lugar onde vocês gostariam, vocês vão começar a ficar nervosos. Vocês vão começar a se sentir que perderam, que aquilo que era tão legal para vocês, caraca, tipo, meu Deus, não vou ter mais. Tem uma questão de pessimismo aqui. Mas o que que rola? Isso acaba passando para outras pessoas, entendeu? Então, pessoas que não têm nada a ver com isso podem acabar colhendo a agressividade de vocês ou a reatividade de vocês. Vocês podem acabar discutindo por nada aqui, entendeu? Tem que ver também em relação a entendimentos. A gente está no Mercúrio retrógrado no signo de vocês. Então, cuidado com a forma da comunicação, porque aqui vocês estão entendendo muito também a partir da insegurança de vocês, tá? A vida, logo no final do mês, possivelmente, vai te dar provas o suficiente de que vocês não estão no controle das situações. E que quanto mais vocês tentam decidir as coisas sozinhos, mais vocês vão ter provas de que as situações vão ficar emperradas e não é isso que precisa acontecer. Aqui vocês têm que ter um pouco mais de fé também, tá? Assim, o mês tá muito positivo pro mês, pro signo de Escorpião. Só que realmente aqui vocês vão ter que acreditar, entendeu? Acreditar de verdade. E quanto mais vocês trabalharem autoconhecimento, quanto mais vocês respeitarem o tempo das coisas, porque aqui também pode ter uma tendência a querer acelerar as coisas, quanto mais vocês forem respeitosos em relação ao próprio tempo de vocês e o tempo de outras pessoas, seja no trabalho, relacionamento, amigos e tal, mais vocês vão ter tranquilidade, tá? Aqui eu vejo que quem se aperfeiçoar em relação a autoconhecimento, enfim, procurar fazer mais coisas sozinho, aqui também pode ser. Aqui também existe uma possibilidade de algumas pessoas pedirem ajuda financeira para vocês, tá? Eu não vejo aqui necessariamente vocês pedindo, mas poderia acontecer por uma parcela bem pouca de pessoas. Mas aqui eu vejo até pessoas pedindo realmente ou conselho, ou pedindo realmente uma ajuda financeira. Não uma coisa muito grotesca, muito grande, não. Mas alguma coisa nesse sentido. Também pessoas vendo vocês como pessoas muito sábias. Algumas pessoas que forem pedir conselhos, que forem conversar com vocês, pode ser, tá? Que acabem não concordando com algumas opiniões de vocês, tá? Porque é como se elas enxergassem que, pô, vocês são mega inteligentes, vocês são mega experientes e tal, são pessoas que têm realmente uma sabedoria muito grande e sabem de muitas coisas. Só que pode ser que algumas coisas, para essas pessoas, vocês estejam muito travados, que vocês estejam cegos. Aí, ou seja, o que, que acontece? As pessoas acabam não ficando muito satisfeitas com as informações que elas acabam captando de vocês. E olha, de fato, existe sim uma cegueira aqui, tá? Tem algumas coisas que vocês estão um pouco cegos, estão um pouco travados. Tem coisas que vocês acreditam aqui muito a respeito mais até sobre vocês mesmos e sobre a balança de vocês, sobre o que é justo, sobre quem é quem. Tem coisas que, cara, vocês não estão vendo muito a realidade da situação, tá? Vocês estão um pouco cegos. Mas eu não vejo que nesse momento alguém venha alertar vocês, mas algum tipo de imprevisto aconteça que faça com que vocês caiam na real, entendeu? Porque tem isso, né? Escorpião com todo respeito, mas Escorpião é complicado porque é um signo fixo e na hora que vocês têm que abrir mão de alguma certeza, esse é um processo onde vocês têm que morrer junto daquela certeza, não literalmente falando, claro, para vocês poderem renascer com uma nova situação, com uma nova certeza, enfim. Então, vocês é como se vocês ainda não conseguissem separar direito uma coisa
sem ter que morrer com ela. Não sei se eu consegui me fazer explicar, mas enfim. Aqui também pode ser que tem um tipo de pensamento assim, cara, se eu quero uma coisa, que eu realmente tem uma coisa que vocês querem muito aqui, e aqui pode falar sobre, pode envolver viagem, como pode envolver trabalho, como pode envolver coisas nesse sentido. E aí o que acontece? Vocês percebem que vocês vão ter que lutar muito com isso, entendeu? E pode ser que isso crie um certo desânimo, e faça com que crie um certo desânimo. Aqui eu vejo para alguns um certo desânimo, para outros pode servir de combustível, mas praticamente nas duas situações eu vejo que possivelmente vocês vão ficar reativos, um pouco cansados, não vão ficar tolerando muito pessoas com indecisões, vão preferir talvez aqui tirarem um tempo para vocês ficarem legais, um tempo para vocês tomarem algumas decisões, algumas coisas nesse sentido. Em relação a, novamente, relacionamento, aqui tem muito essa questão de conversas, e não necessariamente conversas que sejam amorosas, românticas, pode vir a acontecer isso depois, mas sabe aquela conversa de acerto de contas, muito propício até em relação ao Mercúrio retrógrado em Escorpião? Isso vem e acontece, tá? Então pode ser que pessoas venham buscar vocês para acertar contas. E aí, a princípio, isso acontece de uma forma boa, pode ser que no início da conversa as coisas fiquem um pouco travadas, mas logo depois isso vai se desenvolvendo e aí vai ficando tudo bem. Pode ser que ocorra algum tipo de declaração amorosa, ou vocês acabem decidindo ficar com alguém, entendeu? Uma coisa nesse sentido, tá? O que mais eu posso extrair aqui? Pode ser também que alguma pessoa seja um tipo de... acabe sendo algum tipo de empecilho para vocês, a título de vocês conquistarem algum objetivo. Aqui já vejo mais questão de trabalho também, tá? Então pode ser que tenha uma pessoa que falte com a verdade, que acabe não sendo tão justa assim. E aí vocês realmente podem ficar um pouco indecisos sobre que tipo de decisão vocês vão tomar, porque a justiça de vocês nesse momento está no emocional, não está tanto no racional, entendeu? Não sei se faz algum sentido. Bom, eu acho que a princípio, para esse mês, é isso, tá? Então, gente, é isso. Vejo vocês em dezembro.